Bom, agora a gente vai mostrar aqui alguns textos, vamos fazer uma análise a respeito deles, vamos diferenciar anúncio de propaganda. Olha só, nós temos aqui o texto verbal principal, ou seja, o texto que é destacável, o texto que o consumidor vai precisar ler para associar a imagem, e esse texto diz o quê? Tudo que você abandona, um dia estraga. Então aqui nós temos o texto principal, o complemento, pratique esporte. Ok, nós temos um slogan que diz assim, uma campanha para deixar o Brasil mais ativo. Esse slogan apareceu nessa frasezinha de baixo do anúncio, talvez um pouco menor, né? Eu poderia pensar nessa questão de o slogan ser um pouquinho maior, mas aqui eu lembro uma coisa importante. Na verdade, esse texto que nós estamos vendo aqui, ele faz parte de uma série de textos que foi gravada em forma de propaganda audiovisual. Então, talvez o livro paradidático que trouxe essa imagem colocou esse texto em tamanho menor. Mas, normalmente, a gente vai encontrar o slogan um pouco mais presente, certo? Aqui nós temos o logotipo Move Brasil e Sesc. Bom, esse texto aqui é uma propaganda. Agora, por que é uma propaganda? Vamos aos detalhes. Primeiro, você percebe aqui, pratique esporte. Verbo no imperativo, pedindo para que você pratique esportes. O logotipo voltado aqui ao Move Brasil e ao Sesc, todo mundo sabe que o Sesc tem uma relação muito próxima com esportes, Serviço Social do Comércio e a indução ao público a praticar esportes. Agora vamos chamar a atenção para o texto visual, porque se é uma propaganda voltada à prática de esportes, é muito estranho que haja uma casa ao invés de qualquer produto relacionado a esporte, tipo atleta, roupas, acessórios como calçados, bola. Não, aqui nós temos uma casa em uma situação bastante deteriorada. Qual a relação dessa imagem visual? Porque eu acredito que você possa estar pensando isso. O texto visual é o que chama mais atenção. Qual a relação desse texto visual com a propaganda? Primeiro, o texto visual só faz sentido se ele for associado ao texto verbal. Nesse caso aqui, como diz que tudo que você abandona um dia estraga, assim como essa casa foi abandonada e está estragada, esse texto está fazendo uma metáfora com o nosso corpo. Então, se nós não praticarmos esportes, nosso corpo também vai se deteriorar. O nosso corpo vai ficar estragado. Então, veja a questão da referência entre o texto visual, o que ele propõe através do anúncio e qual é a mensagem que está por trás da intenção de colocar esse texto aqui da casa, essa imagem da casa. A gente percebe que é uma relação de comparação. Então, a casa representa o nosso corpo. Eis a criatividade desta propaganda, eis a maneira como ela conseguiu fugir ao clichê de praticar esportes, mostrando pessoas correndo, pessoas jogando futebol, pessoas na praia se divertindo, praticando algum esporte. Não, foi totalmente contra qualquer perspectiva e é necessário, nesse caso, para o bom entendimento desse texto, que a pessoa consiga associar essa imagem à frase que está sendo apresentada. E, nessa junção, fazer uma referência ao logotipo do Sesc Move Brasil, responsáveis pela produção dela, ok? Vamos aqui ao texto 2. Olha só, aqui nós temos um texto que diz assim, Ceará, viva essa alegria. Nesse texto 2, você percebe aqui significado da palavra beleza. Nós temos substantivo feminino, belo, mais o sufixo esa, qualidade do que é belo, harmonia de proporção, perfeição de formas, fortaleza. Então, o que é interessante nesta propaganda? Olha só, nós temos aqui uma propaganda. Você pode até pensar que não há nada demais aqui, que é apenas um texto comum. Mas quando você volta ao significado 3, de um modo geral, você pode até imaginar que esse texto é apenas uma bela fotografia que faz uma propaganda de Fortaleza sem nenhuma outra intenção. Mas você percebeu que nesse textozinho de baixo, o texto da propaganda, há 3 significados para a palavra Fortaleza. Desses 3, os 2 primeiros, obviamente, você vai encontrar em dicionários. Mas o terceiro significado, quando diz que Fortaleza é sinônimo de beleza, é lógico que esse sentido
não está presente no dicionário, mas foi atribuído ao enunciador, ou seja, a quem elaborou a propaganda, para fazer com que o público perceba que Fortaleza é uma cidade tão bela que no próprio dicionário a gente já começa a perceber essa significação, essa associação da palavra Fortaleza com a palavra beleza. Então, essa é a criatividade deste anúncio que mostra para a gente que é um texto diferente de qualquer um outro que tenha sido feito, ok? Bom, vamos aqui agora para o texto de número 3, que está dizendo o seguinte: tô de bem com a vida. Repetindo, tô de bem com a vida. Esse é o texto principal. Nós temos aqui um texto complementar. R$20 o bacon com hambúrguer, batata mais guaraná. E aqui o texto visual mostrando o hambúrguer. Por último, nós temos também o logotipo, no qual se destaca a palavra burger. Aqui por trás, batatas fritas. Enfim, está aqui o outro texto, que é um anúncio, certo? Porque nós estamos mostrando um produto que está sendo apresentado ao consumidor para que ele o adquira. O que chama atenção no texto 3 é a palavra bacon, porque nesse texto foi feito um trocadilho entre o próprio bacon com a expressão bem com. Tô de bem com a vida. Também chama a atenção o tô, que aparece aqui no começo desta frase. Porque não estou de bem com a vida? Porque você sabe que o anúncio, como falamos lá atrás, é voltado para um público geral. E quanto maior a proximidade entre o emissor e o receptor, mais esse anúncio pode fazer sucesso. Então, essa expressão reduzida de tô, muito próxima da oralidade, chama também a atenção do texto. Mas principalmente a questão do bacon, o trocadilho da palavra bacon, que garantiu a este anúncio uma qualidade que vai fazer com que o consumidor sempre lembre dessa expressão quando for comprar o produto, certo? A intenção, pelo menos, é essa aí. Agora, fechamos esse texto 4, pessoal. Você pode fechar um grande negócio sem uma boa propaganda. O seu. Ora, literalmente, é um texto que causa um certo estranhamento. Como é que eu posso fechar um grande negócio sem uma boa propaganda? Porque, normalmente, eu vou dizer que são as boas propagandas que garantem um bom fechamento de negócio, ou seja, um negócio promissor. Só que se você prestar um pouquinho mais a atenção, você vai perceber uma ambiguidade neste anúncio. Porque fechar um grande negócio dentro desse texto aqui quer dizer que o seu negócio vai ser fechado. Ou seja, você vai falir. Você vai chegar à falência se você não tiver uma boa propaganda. Faça propagandas, portanto, para que você não feche o seu negócio. Ou seja, para que você não entre em falência. Voltando aqui para os textos de baixo, você percebe aqui, está bem pequenininho, mas está dizendo 4 de dezembro, Dia Mundial da Propaganda. Então, nós temos aqui uma propaganda que incentiva o público a investir no seu negócio através justamente da própria propaganda. É uma propaganda que divulga a propaganda. Nós temos também aqui voltado uma função de linguagem metalinguística, né? Que é um assunto que ainda vamos trabalhar. Então, vamos por último ao texto de número 5. Esse texto de número 5 está dizendo o seguinte: Mulher Maravilha. Veja novamente aqui a criatividade nessa construção da nova palavra. Maravilha, a mistura de maravilha com ervilha, né? Mulher Maravilha. Faz desaparecer o colesterol malfeitor. Aqui a natureza tem superpoderes. Hortifruti. Então, é o anúncio de um produto da Hortifruti, uma empresa que trabalha com alimentos, né? Uma empresa voltada para produtos alimentícios. E possivelmente você já conseguiu associar algumas características além do nome. Por exemplo, essa tiara que aparece aqui, que é a mesma que usa a Mulher Maravilha, a personagem Mulher Maravilha das histórias em quadrinhos e, obviamente, de um público consumidor bastante conhecido. A ideia é passar a impressão de que quem consome ervilhas, e se a gente for estender os anúncios da Hortifruti, todos os produtos são associados a personagens históricos, a heróis, muitos deles a heróis, na intenção de mostrar que cada produto é importante para salvar uma vida. Neste caso aqui, a ervilha que combate o colesterol aparece como uma heroína, a Mulher Maravilha, certo? Bom, pessoal, então a ideia foi essa aqui.
a analisar alguns anúncios, analisar algumas propagandas e levar você a perceber a criatividade como um fator importante, um fator fundamental na tentativa de se produzir textos diferentes, certo? Então, por hoje é isso aqui.